Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num período que parece, sei lá, coisa de lenda. O auge do reinado do rei Salomão. Para guiar nossa conversa, a gente está com as notas e os comentários de duas bíblias de estudo bem conceituadas, a Holman e a NAA, olhando especificamente para o capítulo 4 de Reis. E a nossa missão aqui é, assim, tentar desmontar o relógio para ver como ele funciona. Como era a máquina por trás dessa era de ouro tão famosa. Exato. E o que é fascinante nesse capítulo é que ele é quase um documento administrativo. É um raio-x da burocracia de um império da Idade do Ferro. Não é uma história de milagre, não é uma batalha, é o organograma do governo, a logística dos suprimentos. É um olhar muito raro sobre a engenharia que sustentou toda essa glória que a gente sempre ouve falar. Engenharia de um reino, gostei. Então vamos começar pelo gabinete dele, pela estrutura de poder. O texto já abre com uma lista de nomes que, assim, à primeira vista parece só um registro de funcionários, né? Mas aí você olha com calma, tem sacerdotes, secretários, um cronista, o chefe do exército, parece um governo bem moderno até. E era. Por os padrões da época, era um sistema incrivelmente sofisticado e muito centralizado. É um salto organizacional gigantesco se a gente comparar com o reinado do pai dele, Davi, que era bem mais tribal, mais militar. Aqui a gente vê a consolidação do Estado mesmo. Cada função ali é estratégica. E o cronista, Josafá, a gente logo pensa em alguém que escreve a história, mas as notas dão a entender que era mais do que isso, certo? Muito mais. O cronista era provavelmente o porta-voz oficial do palácio. Ele controlava a narrativa, os comunicados públicos. Era o ministro da comunicação da época, sabe? Ele garantia que a versão da história que circulava dentro e fora do reino fosse a que favorecesse a coroa. Era o guardião da imagem pública de Salomão. Nossa, isso é muito moderno. Mas tem dois cargos nessa lista que, olha, me pegaram de verdade. Um é o de Zabude, descrito só como amigo do rei. Que tipo de cargo oficial é esse? É um cargo de confiança absoluta. Pensa nele não como só um amigo pessoal, mas como o conselheiro mais íntimo sem uma pasta definida. Ele tinha acesso total ao rei, participava das reuniões mais secretas, agia como os olhos e ouvidos de Salomão. Seria o equivalente, talvez, a um chefe de gabinete hoje. Alguém que opera nos bastidores com a confiança total do líder. O poder dele vinha da proximidade, não do título. Entendi. Faz sentido. O outro cargo é o de Adonirão. Ele era o encarregado do tributo. Só que as notas de estudo deixam bem claro que esse tributo não era dinheiro. Era trabalho forçado. É um lembrete meio pesado, né? De que essa era de ouro teve um custo humano bem alto. Exatamente. O Adonirão era, na prática, o administrador de um programa gigantesco de recrutamento para obras públicas. O famoso Templo de Jerusalém, os palácios, as cidades-fortaleza. Nada disso teria sido construído sem essa mão de obra. E o texto menciona isso de forma factual, sabe? Como parte da administração. Mostra a complexidade por trás da glória. A arquitetura do reino foi erguida com o suor de milhares de pessoas. Ok, então a gente tem um governo super centralizado e uma força de trabalho massiva. Mas como se alimenta essa máquina toda? Porque é aqui que o texto entra num detalhe de logística que parece, sei lá, um centro de distribuição moderno. A comparação é boa. O sistema era impressionante. O reino foi dividido em 12 distritos administrativos. E cada distrito tinha um governador, ou provedor, como o texto chama. A tarefa dele é bem clara. Cada distrito tinha que fornecer toda a comida para a corte e para o governo central durante um mês do ano. Era um rodízio. Um mês por ano. Parece simples, mas a coordenação para isso funcionar sem falha devia ser uma coisa de louco. E as notas apontam para uma jogada política genial aí. Esses distritos não seguiam as fronteiras das antigas 12 tribos de Israel. E essa é a chave de tudo. Foi uma manobra política de mestre. Por séculos, a identidade do povo estava ligada à sua tribo, ao seu clã. Ao redesenhar o mapa administrativo, Salomão quebrou essas estruturas antigas de poder. A lealdade primária não era mais ao chefe tribal, era ao governador do rei, e no fim a coroa em Jerusalém. Ele estava na prática desmantelando um federalismo tribal para criar um estado unitário forte. Mas uma jogada dessas não deve ter gerado um ressentimento enorme.
As fontes dão alguma pista de como as tribos reagiram a essa perda de poder? As fontes que a gente tem aqui em Reis não detalham a reação. O foco é na glória do sistema, mas muitos historiadores veem isso como uma das sementes da futura divisão do reino, sabe? O norte, principalmente, onde as tradições tribais eram mais fortes, deve ter sentido o peso dessa centralização. E tem uma nota interessante também. A tribo de Judá, a de Salomão, parece que ficou de fora dessa lista. Ah, então eles talvez tivessem um tratamento fiscal diferente. Exatamente. Um privilégio, o que só aumentaria o ressentimento das outras tribos. Faz todo sentido. E quando a gente olha para os números do que esses distritos tinham que fornecer, eu tive que reler. Por dia eram quase 7.000 litros de farinha da melhor qualidade e mais 13.000 litros de farinha comum, 10 bois gordos, 20 bois de pasto, 100 ovelhas. Isso sem contar as caças. Como se organiza isso no mundo antigo? 20 mil pessoas por dia não eram só para luxo. Pense em quem precisava comer. A família real, todos os funcionários do governo, os servos, o exército permanente, as equipes de construção e, muito importante, as delegações estrangeiras que visitavam Jerusalém. A corte de Salomão comia muito e comia muito bem. O poder precisava ser alimentado. Com essa máquina toda funcionando, o resultado que o texto descreve é uma era de paz e uma explosão demográfica. A imagem que eles usam é que o povo era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. E essa imagem não é por acaso. É uma referência direta, muito poderosa, à promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis, séculos antes. Ao usar essa frase, o autor está dizendo, olha, a promessa está se cumprindo. Este é o auge. É um momento de clímax teológico. E o texto continua descrevendo o domínio de Salomão desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Isso quer dizer que ele conquistou tudo isso militarmente? Provavelmente não. A interpretação mais comum, que as notas apoiam, é que isso descreve uma esfera de influência. Pensa numa superpotência regional. Os reinos vizinhos não foram anexados, mas se tornaram estados vassalos. Eles pagavam tributos, mantinham as rotas comerciais seguras e reconheciam a soberania de Salomão. Era um império mais econômico e diplomático do que militar. Isso leva àquela imagem que todo mundo conhece. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. É uma imagem muito forte de bem-estar. Virou símbolo universal de prosperidade na Bíblia. O que ela significa é que a paz não era só ausência de guerra, era uma segurança que chegava na vida do cidadão comum. A pessoa podia sentar na sua própria terra, com a sua família, sem medo. Retrata um ideal de vida boa. Tudo isso é impressionante. Mas as fontes insistem que a base de tudo era uma única coisa: a sabedoria de Salomão. Só que antes de entrar nisso, tem um detalhe de poder militar que me chamou a atenção. O texto fala de 40.000 cavalos para carros de guerra e 12.000 cavaleiros. É uma força assustadora. A força de carros de guerra era a tecnologia militar de ponta da época. Era o caça-jato de hoje, um símbolo de poder e status. Ter uma cavalaria desse porte colocava Israel na primeira divisão das potências militares. Só que as notas de estudo apontam uma discrepância bem interessante aí. Sim, eu vi isso. Aqui em Reis fala em 40.000, mas em 2 Crônicas, que descreve a mesma coisa, fala em 4.000. Uma diferença de 1 zero. Peraí, então o número pode estar errado no texto? Como isso acontece? É um lembrete fascinante de como esses textos antigos chegaram até nós. Pode ter sido um simples erro de escriba. Séculos copiando à mão, um copista pode ter adicionado um zero. Acontecia. Outra possibilidade é o número 40.000 ser uma hipérbole, um número simbólico para expressar uma grandeza, tipo incalculável. Mas de qualquer forma, seja 4 ou 40.000, a mensagem é a mesma. O poderio militar dele era imenso. Ok, então chegamos à base de tudo. O texto diz que Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, como a areia que está na praia do mar.
O que era exatamente essa sabedoria, essa Hokmah em hebraico, que sustentava tudo isso? A grande questão, e a resposta que o texto dá é complexa. Não era só inteligência abstrata. Hokmah era uma habilidade prática universal. Era a capacidade de administrar o reino com justiça, como a gente viu. Era perspicácia para a diplomacia. E, o que é surpreendente, era também uma sabedoria criativa e científica. É verdade. Eu nunca tinha pensado nele como um biólogo, mas o texto diz que ele compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos, e que ele falava sobre as árvores, desde o cedro até o isopo, falava dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. Ele era um naturalista. Exatamente. A sabedoria dele abrangia um conhecimento enciclopédico do mundo natural. Ele observava, classificava. Essa combinação de habilidade administrativa, artística e científica era única. E o texto diz que reis de todas as nações enviavam gente para ouvir Salomão. Isso transformou Jerusalém, por um tempo, no centro intelectual do mundo. A sabedoria dele não era um tesouro pessoal, era um recurso de renome mundial, a base da sua diplomacia. Era o seu maior produto de exportação. Então, grande insight, o que fica dessa análise, é que a mágica do reinado de Salomão não era só um dom divino abstrato, né? Era uma máquina administrativa supermoderna para a época. A sabedoria dele se traduzia em organogramas, em logística, em diplomacia e até em produção cultural. O mito foi construído sobre uma burocracia genial. Perfeitamente colocado. As fontes nos mostram o auge de um sistema, o momento em que todas as engrenagens pareciam funcionar em harmonia, do gabinete do rei à videira do camponês. É o retrato de uma era de ouro construída sobre a capacidade excepcional de uma única pessoa. E isso, eu acho, nos deixa com um pensamento final para refletir. Quão sustentável é um sistema, seja ele antigo ou moderno, que depende tanto assim das qualidades de um único líder? O que acontece quando essa figura central desaparece?